Então, meu nome é Luísa, sou cirurgiã vascular, tenho formação em cirurgia endovascular e Doppler, fui assistente do Hospital Santa Marcelina por 10 anos e hoje em dia atuo em uma equipe de, como o João falou, né, o CEPAV, que é o Centro Paulista de Anomalias Vasculares, com o Dr. Zé Luiz Orlando, Dr. Anil, são pessoas que são os pilares, né, do tratamento de malformação e atuo também com linfedema na minha clínica de cirurgia vascular, além de outras áreas de atuação. Então, quando eu falo de anomalias vasculares, eu sempre vou meio que pregar a palavra, que é o que o João falou, né? É sempre importante, principalmente quando a gente tem a oportunidade de falar para residentes ou para cirurgiões vasculares que estão começando a vida, que a gente sempre, né, no começo está empolgado ali, tá o aprendiz. E aí depois você tem preceptores bons na residência que te ensinam as coisas. E a gente sempre tenta jogar né, eu fui preceptora também, as pessoas para o lado bom da força, né? Mas às vezes não dá certo. Então, no caso das anomalias vasculares, é isso. Toda vez que eu falo é para tentar fazer o que o Jong falou, né? Para tentar fazer com que as pessoas pelo menos identifiquem e, se eventualmente queiram se envolver com essa área, que se envolvam de maneira adequada, porque é o tipo de condição que pode ser piorado com um tratamento inadequado. Então, os objetivos hoje seria falar um pouquinho dos tipos de anomalias vasculares, entender como que a gente faz o diagnóstico, mais ou menos um fluxograma, entender quando que a gente vai tratar, porque não é sempre que precisa tratar, apesar de ser uma condição que pode levar a sintomas, e qual que é o melhor tratamento, porque nem sempre a nossa atuação é a principal forma de tratar o doente. Então, as anomalias vasculares são um universo distinto da cirurgia vascular, né? Porque, principalmente nos últimos 20 anos, tem tido muito estudo, e muito estudo clínico, muito estudo com genética. Então, o que a gente segue, né, para tentar dar um norte aí? A gente segue a classificação da Sociedade Internacional de Anomalias Vasculares, que foi recentemente atualizada, isso está disponível no site da sociedade. E essa última classificação, ela ficou mais ampla e ela está em construção, na verdade, porque todo dia, né, tem descrição de alguns subtipos de malformação que não estavam previstas nas classificações anteriores. Mas, basicamente, as anomalias vasculares vão ser divididas em dois grupos, né, os tumores vasculares, que são tumores, ou seja, é uma célula que tem uma mutação que vai proliferar de maneira delimitada, se for benigna, de maneira desorganizada, com alguma repercussão que eles chamam de borderline, ou de maneira a não respeitar os limites celulares e eventualmente cursar com metástase, que é um tumor maligno como qualquer outro. As malformações, elas são um erro de desenvolvimento do sistema vascular, né, de todas as estruturas. Então, pode ser só do capilar, só das veias ou das artérias, ou só dos vasos linfáticos. Então, ele foi subdividido em fast flow, que seria as de alto fluxo, que são as MAVs, como o João falou. As de baixo fluxo são as capilares, linfáticas, venosas e combinadas, né, entre elas. Além disso, a gente sabe que as malformações, elas podem ter também associação com outras disfunções ou outras mutações que fazem aumento de partes moles, hipertrofia óssea. Então, tem essas combinadas e também algumas que a gente percebe, por exemplo, aneurismas venosos em crianças, que não é considerada uma malformação troncular, né? Por isso que ele fala de development, que são essas que o vaso foi formado, mas com algum erro no desenvolvimento. E ainda tem, para confundir mais, essa última classificação ainda colocou essa sigla PUVA, que seria algumas malformações ou tumores que estão ali no meio do caminho e que ainda não tem uma classificação definitiva. Então, os tumores, o mais conhecido seria o hemangioma da infância, que corresponde a 70% dos tumores né, dessas lesões benignas, mais ou menos acomete 5 a 10% das crianças. Ele, às vezes, nasce com uma manchinha precursora, mas o mais comum é se desenvolver a partir da segunda, terceira semana de vida. Tem uma curva de desenvolvimento e crescimento rápido, aí até uns 8 meses, e começa a evoluir espontaneamente por volta de 8 meses a 12 meses, e pode ir evoluindo até mais ou menos 9 anos de idade. Eles são condições benignas, né, mas cerca de 5 a 10% pode ser alarmante quando acomete áreas como ponta de nariz, que pode prejudicar o desenvolvimento, o olho, genitália,
e até via aérea. Então, esses hemangiomas geralmente são acompanhados pelo pediatra e quando tem necessidade de tratamento, geralmente os clínicos ou cirurgiões pediátricos ou pediatras ou dermatologistas também fazem o segmento, mas como vascular a gente também pode fazer, né, o tratamento clínico. Hoje em dia ainda é o beta-bloqueador, quando tem indicação de tratamento, o beta-bloqueador, o propranolol, o atenolol, as crianças respondem bem, é seguro, mas precisa de um acompanhamento regular e seguir os protocolos. 30% dos hemangiomas são chamados congênitos, que são as lesões que a criança vai desenvolver durante o período intrauterino e vai nascer no tamanho original. Então, é uma lesão que já nasce e aí ela é subdividida de acordo com o comportamento dela depois do nascimento. Ou ela vai involuir, como é o caso dessa lesão, que em 18 meses apareceu espontaneamente, ou ela vai permanecer, como é o caso dessa lesão suprapúbica, nicho é não involutivo, ou então ela vai diminuir parcialmente e depois vai continuar. Como é um tumor benigno, o que a gente pode fazer é só observar, né? Eventualmente ele vai ter ali uma ulceração ou um aprisionamento, ali, um consumo leve de plaqueta, mas depois geralmente o cirurgião plástico que vai tratar se tiver incômodo estético ou funcional. Aqueles borderlines, que é o segundo grupo, são tumores que não são malignos, mas que podem trazer prejuízo grande para a criança, tanto local quanto sistêmico. Então, o mais conhecido, que também é raro, mas volta e meia a gente, né, vocês podem ter algum pedido de avaliação, de hospital, e aí pode aparecer, seria o hemangioendotelioma caposiforme. Ele é um tumor infiltrativo da região do subcutâneo, mas também pode acometer retroperitônio e outras regiões profundas também. É uma lesão, apesar de rara, o mais comum é acontecer ali no período desde o nascimento, né, nos primeiros 2 meses, e poucos casos em adulto. Ele vai cursar com aquele fenômeno de Casabas-Merry, que seria o consumo de plaquetas dentro da lesão, levando uma plaquetopenia grave, né, com geralmente consumo menor que 30, plaquetas com menor que 30 mil, dímero elevado e fibrinogênio também. Nesses casos, as crianças têm uma chance de mortalidade aumentada, né, por volta de 50%, porque é muito comum que elas sejam transfundidas e a transfusão piora o quadro. Então, o fenômeno que pode ser, né, catastrófico ou então um pouco mais moderado, ele pode ocorrer até em 80% das crianças. Então, esses são os tumores, eu fiz uma passadinha só rápida, mas são os mais comuns. E agora a gente vai falar das malformações vasculares, né? Eu já tinha falado para vocês os subtipos, então vai depender do tipo do tecido afetado e o período da embriogênese que a mutação vai ocorrer. Então, o que acontece? A gente tem a estrutura, né, a formação das estruturas vasculares e quando algum ponto ali tem a malformação, a mutação genética, que geralmente é uma mutação aleatória, pós-zigótica, né, não é uma mutação herdada dos pais, ela vai causar deformidade ou proliferação de estruturas como, por exemplo, ali na formação do capilar, né, uma comunicação direta entre artéria e veia, formando uma fístula arteriovenosa, ou uma MAVE, quando essa comunicação tem unidos. No broto ali das veias, né, que começa a fazer os vasos linfáticos, também pode ter essa mutação e formar, por exemplo, um cisto linfático ou microcistos linfáticos. E nas regiões de formação das veias, a malformação venosa, que pode ser tanto uma malformação mais superficial, com persistência daquelas veias superficiais, ou então uma malformação profunda, como uma malformação venosa intramuscular. Nesses casos, como eu falei para vocês, 5% só das mutações são herdadas, então a gente tem malformações vasculares que são familiares, mas 5% só, e 95% são mutações somáticas que são aleatórias. Ninguém sabe ainda por que acontece, mas que só as células que vão, só a região da mutação que vai ter a manifestação clínica, né, o fenótipo. Então, a malformação capilar são essas lesões, coloração vinhosa ou rosa, que parece manchinha salmão. Elas podem ter essa delimitação, segmentar ou ser mais difusas, né? Existem alguns subtipos, a cutis marmorata telangiectásica congênita, que essa segunda foto é um subtipo, que a gente vê, além da malformação capilar, uma hipotrofia do tecido subcutâneo. E às vezes ela pode estar acompanhada com outras alterações, como hipertrofia de partes moles, quando é no roxinho também, depois eu vou falar um pouco da síndrome de Stude-Weber, e
Eventualmente, existe uma malformação capilar que tem MAV associado, então tem que sempre fazer acompanhamento clínico e vigilância. A malformação venosa, ela pode ser mais extensa, né, que é chamada também ectasia difusa de Bockenheim, que é quando a gente vê malformação venosa na pele, subcutâneo e região intramuscular e eventualmente óssea. Ela pode ser mais localizada num segmento, por exemplo, na mãozinha, pode ser só troncular, ou seja, não tem nada de espaço venoso anômalo, mas tem uma veia ali de Giacomini dilatada num paciente jovem. E ela pode ser também, às vezes, imperceptível, mas o paciente começa a ter dor, vai no ortopedista achando que pode ser alguma lesão, faz a ressonância e a gente percebe aqui um lago venoso, né, na região da musculatura. As linfáticas, elas são subdivididas em macrocísticas, quando tem cistos maiores que 2 centímetros, microcísticas, quando são microcistos menores que 2 centímetros, elas podem ser combinadas, ou as linfáticas complexas, que é um outro grupo, que eventualmente também quem faz mais intervenção pode abordar, que são lesões com formação anômala dos linfáticos centrais. Então, às vezes, os pacientes têm linfedema, né, que seria essa manifestação da congestão, mais ascite quilose, derrame pleural quiloso, são condições mais graves, pode haver ou não também infiltração do osso, com aquela síndrome de Gorham-Stout, que tem fratura patológica. Então, é um subtipo das malformações linfáticas bem grave, é raro, mas a gente, como grupo, por exemplo, só para vocês terem uma noção, a gente tem alguns, por volta de 15 a 20 pacientes em acompanhamento. Então, esses pacientes precisam ser bem avaliados porque é uma conduta separada, né, diferente da malformação linfática e macrocística. As malformações arteriovenosas, acho que o Dr. Carlos vai falar um pouco mais depois do tratamento, são lesões, né, que podem variar de morfologia. Existem 2 classificações de angioarquitetura, de Shaw e Aikes. Essas classificações são angiográficas, então é o padrão que a gente vê quando faz a arteriografia, e elas vão mais guiar, na verdade, a conduta do tratamento, né? Aqui a gente percebe um paciente veio com dor, abaulamento na perna, e aí ao exame físico tinha frêmito, o Doppler também mostrava, né, um fluxo arterializado nas veias superficiais, e a arteriografia a gente pôde perceber uma fístula aí, uma MAV com padrão de drenagem por veia única, né? Seria um tipo 2. As mistas ou combinadas, então, vão ser capilar, linfática, venosa, ou às vezes MAV com capilar também, e são lesões geralmente mais complexas, mais sintomáticas. E as síndromes que eu comentei com vocês, que são aquelas lesões de malformação vascular associadas a outras, então a gente pode ter, hoje em dia tem um guarda-chuva grande de síndromes que a gente chama de PROS, que aí entra a síndrome de Klippel-Trenaunay, que foi descrita, né, como varizes, hipertrofia do membro e mancha capilar ou mancha vinha do Porto, mas também entra Clovis, que essa é a primeira foto, que seria uma alteração congênita, né, congênito lipomatoso overgrown, então tem lipomatose associada à escoliose, as manchas capilares também. Klippel, né, seria esses 2 últimos fenótipos. Então, tudo hoje em dia é colocado, está tentando se classificar nas mutações genéticas, né, para até facilitar um pouco a padronização da conduta. Esses pacientes, eles podem ter desde o quadro completo, que seria a mancha, hipertrofia, mais uma formação venosa e eventualmente linfática, pode ter uma manchinha mais discreta, né, como essa terceira foto, e depois eu vou falar um pouco mais do tratamento. Eles devem ser abordados de acordo com o que incomoda mais, né? Mas são pacientes que realmente precisam de equipe multidisciplinar. Além disso, existe a síndrome de Parkes-Weber, que também é a síndrome que tem, é como se fosse Klippel, mas tem a MAV, né, que o Klippel não tem. Então, a gente vê mancha capilar, hipertrofia do membro, mas tem malformação arteriovenosa. Geralmente, eles têm fístulas grandes entre a ilíaca ou entre a artéria e veia femoral. E é um quadro mais grave, porque, né, já tem repercussão cardíaca. A síndrome de Sturge-Weber seria uma malformação capilar no trajeto do trigêmeo, né, que pode estar associada a glaucoma e angioma cerebral em 30% dos casos. Às vezes, os pacientes têm atraso do desenvolvimento cognitivo e epilepsia. E Proteus seria aquela síndrome associada a aquelas deformidades mais importantes, né? Eles têm alterações na face plantar, ou os sulcos da face plantar do pé são diferenciados. E a gente percebe também uma predileção mais para uma formação venosa e linfática associada.
Então, como que a gente faz o diagnóstico? Basicamente clínico, né? Uma história de doença congênita, as manifestações clínicas são variáveis. Geralmente a gente percebe um start depois de alguma questão hormonal, estímulo hormonal, puberdade, gestação, ou então ali quando começa a crescer de 7, 8 aninhos. Às vezes trauma local, por exemplo, quem joga vôlei, tem lesão no antebraço, esforços repetitivos podem fazer com que a lesão cresça também. E sempre avaliar se tem dor, sangramento, deformidade, infecção e linforreia no caso daqueles cistos linfáticos mais superficiais. Exame físico pode ter todas as camadas acometidas, pele, mucosa, regiões de cavidade e intramusculares. As lesões geralmente têm coloração avermelhada, roxeada ou esverdeada. É difícil ser marrom, a gente recebe às vezes nevo-diota, que é aquela mancha marrom como se fosse hemangioma, então é mais cor de vaso mesmo, né? Pode ter, se for uma fístula ou até uma malformação capilar, também aumento da temperatura local, frêmito ou pulsatilidade mais sugestivo de fístula ou MAVE. E consistência, geralmente as áreas de tumoração têm consistência mais amolecida ou fibroelástica. Lesões que têm uma consistência muito endurecida tem que pensar mais em tumor, porque geralmente as malformações não têm essa consistência. Complementares, então a gente sempre pede um perfil de coagulação, principalmente para aqueles pacientes com uma formação venosa e linfática. Ultrassom colorido com Doppler é a primeira escolha, até porque muitos pacientes são crianças, então é importante também direcionar, né, para fazer um exame menos invasivo e, quando possível e quando necessário, lesão muito extensa, intracavitária, a gente faz pede uma ressonância magnética e não a tomografia, porque a gente precisa ver bem partes moles também. A escanometria ou radiografia simples podem ser solicitadas no caso de hipertrofia de partes moles, para diagnóstico diferencial. Ultrassom, então, o que a gente vai ver? Na malformação capilar, geralmente só um aumento da espessura da pele, pode ter alguns raminhos arteriais anômalos, né, para o tecido subcutâneo. Malformação linfática, a gente pode ter esses cistos com septos, né, são incompressíveis e não tem fluxo, né, ao modo colorido. E às vezes a gente vê também, quando tem microcistos, uma perda da arquitetura do tecido subcutâneo. A venosa, a gente vai perceber lagos venosos, né, ou estruturas venosas, pode ter também veias anômalas dilatadas no compartimento profundo e não é infrequente que você coloque a caixa de cor, né, e o espectral, você não veja fluxo. Às vezes você precisa fazer manobra, fazer compressão distal, porque é um fluxo bem lento, né, uma estrutura que está meio que isolada ali da circulação sistêmica. E a MAVE ou as fístulas, né, a gente às vezes vai identificar nidos, vai ver um fluxo arterial de baixa resistência, venoso, às vezes pulsátil, ou então um fluxo venoso contínuo. Na ressonância, a gente tem uns fluxogramas, né, que ajudam um pouquinho, mas basicamente a gente vai pedir uma ressonância quando é suspeita de lesão de baixo fluxo, não tem necessidade de contraste, né? Porque o fluxo ali, a própria lesão, a estase de líquido na lesão vai fazer o realce na ressonância. Mas quando tem suspeita de MAVE ou fístula arteriovenosa, a gente pede o protocolo STIR, né, que seria o T1, T2 com saturação de gordura e tem um pós-contraste e angiografia dinâmica. Então a gente percebe nas 3 fases essas lesões que realçam, principalmente na fase T2, um realce mais homogêneo e, eventualmente, quando é lesão de baixo fluxo, a gente percebe trombos ou flebólitos e lesão de alto fluxo, né, as MAVs, a gente tem os flow voids, né, que são as perdas de sinal. Então, quando que a gente vai tratar, né? De maneira geral, a gente trata quando o paciente tem sintoma, tá? A gente não trata a lesão que o paciente seja totalmente assintomático. Porque o tratamento em si, tanto o tratamento com medicação quanto a embolização, eles vão causar um impacto ali, uma inflamação, e a gente sabe que a reação inflamatória do próprio tratamento, caso ele não seja bem feito, ele pode descompensar, principalmente as malformações arteriovenosas. Então, as indicações absolutas seriam hemorragia, no caso de uma MAVE já com uma lesão ulcerada, a insuficiência cardíaca progressiva, né, às vezes eles têm repercussão por alto débito, ou hipertensão venosa crônica. A gente tem crianças de 10 anos que não conseguem ficar em pé mais por conta de veias muito dilatadas, então isso a gente trata. Lesões que prejudiquem funções vitais também, respiração, vias aéreas, né, deglutição. As relativas seriam os quadros de limitação da deambulação, limitação da sociabilização, dor, né, às vezes dor crônica, que é comum, acometimento ósseo, quando a gente começa a perceber que a criança está fazendo anquilose por dor ou está mancando, isso também é importante, e às vezes veias muito dilatadas que têm um potencial de ser fonte emboligênica.
A gente não trata os assintomáticos ou lesões pequenas, que o paciente está sintomático, que a família consegue observar. Isso é o lado bom da força, tá? É tratar só quando tem sintoma. Como que a gente vai tratar? Tem que ter paciência, né? Primeiro, vai tratar o que mais incomoda o paciente. Então, se é um paciente com Klippel Trenaunay, ele tem aquela mancha, tá vazando, sangrando, às vezes tem cisto linfático, a gente vai tratar isso primeiro. Depois, a safena tem um pouquinho de insuficiência, tá dilatada, mas não tem sintoma de insuficiência venosa, a gente não trata. Sempre tentar uma equipe multidisciplinar, né, porque precisa também, às vezes, ser avaliado terapia-alvo, que eu vou falar um pouquinho, e deixar bem claro para a família que não existe cura. O tratamento é para controlar o volume da lesão e para controlar os sintomas. Porque, claro que a família quer, né, ter uma expectativa de não ter mais problema nenhum e a gente tem que deixar sempre isso conversado. Então, as malformações capilares, a gente faz laser terapia com dye laser, é a melhor opção, mas tem alguns tipos de lesão que respondem ao ND-IAG também. A terapia-alvo, nesse caso, vai ser usada para hipertrofia de partes moles ou para aquelas crianças que têm muito sintoma. A terapia-alvo eu vou explicar um pouquinho depois. E sempre fazer vigilância para MAV também e hipertrofia do membro. As malformações venosas, a gente vai fazer tratamento clínico se o dímero estiver acima de 2.500 com consumo de fibrinogênio, isso caracteriza coagulação intravascular localizada, então isso precisa ser tratado, porque às vezes eles têm dor por conta disso e limitação funcional. O tratamento é com anticoagulantes, aí vai depender da idade da criança, mas basicamente a gente tem usado DOACs com bom resultado e segurança. A esclerose, ela vai ser indicada, a esclerose por punção direta, para tratar essas lesões mais volumosas e para tratar essas veias tronculares anômalas, dilatadas, ou um caso de Klippel, aquelas veias marginal lateral ou veia safena parva, a gente vai fazer cirurgias também ablativas, termoablação com laser ou radiofrequência, ressecção cirúrgica quando as lesões são mais delimitadas e terapia-alvo em pacientes que têm mais sintoma, aqueles que têm linfático, venoso, que tem muito sintoma, a gente geralmente associa a terapia-alvo também. E compressão elástica também a gente tem usado nas crianças que têm muito sintoma de doença venosa, né, de insuficiência venosa com bom resultado. A linfática seria também, né, prevenir, fazer higienização, antibiótico quando tem linforreia ou linfangite, mas a nossa atuação vai ser esclerose por punção direta. O linfático, ao contrário do venoso, a gente vai aspirar o líquido linfático nas punções e injetar os agentes esclerosantes, que seriam a bleomicina e o OK-432. Sempre fazer um controle do edema, porque às vezes eles têm linfedema também, com fisioterapia e compressão, e terapia-alvo nos casos mais sintomáticos e mais graves. As MAVs, acho que o Dr. Carlos vai falar melhor depois, mas geralmente as MAVs a gente realmente só trata quando sintomático, porque eles têm o estádio clínico de Schrödinger, né? O estágio quiescente, a criança ou adulto pode ficar muito tempo nesse estágio, e aí a gente deixa, se não tem sintoma e não tem nenhum comprometimento funcional. Porque a gente sabe que a MAV, ela responde muito mal à inflamação. Então, a embolização inadequada ou uma cirurgia que tenta ressecar metade, deixa ali o resto de lesão. Isso, a tendência dessa citocina, dessa inflamação que é liberada durante essas intervenções, é fazer estímulo para células que estão em volta da MAV recrutarem mais artérias ali em volta e às vezes ela até piora. A gente fala que explode, né? Porque ela descompensa. Então, a gente trata só em estágio 2, 3 e 4, né, quando ela está em expansão, ou seja, aquela criança que você está acompanhando, a lesão é pequena, começa ali na adolescência, ela fica grande, fica sintomática, pulsátil, com dor, aí a gente vai começar a pensar em tratar, ou quando realmente já tem úlcera, sangramento ou repercussão sistêmica. Então, o tratamento, acho que vai ser falado melhor depois, mas basicamente a gente vai avaliar aquela citoarquitetura e vai usar duas modalidades de tratamento, né, vai tanto ocluir unidos, quanto tentar fazer um agente que reduza a inflamação e reduza o turnover celular, que aí no nosso, né, o que a gente tem feito junto com todos os polímeros, adesivos, tudo, seria a bleomicina para tentar reduzir, porque a bleomicina tem uma ação antiproliferativa, ela realmente vai atuar no DNA, apesar de ser um antibiótico, ela tem esse efeito quimioterápico, né, de atuar na mitose da célula, então ela vai reduzir esse risco aí de recrutamento, de inflamação associado à oclusão das lesões. E nesses pacientes de malformação tipo Klippel Trenaunay, né, a gente vai tratar de acordo com o sintoma, mas basicamente o que a gente tem feito agora é tratar mais precoce. Então, que eu comentei com vocês, essa criança de 10 anos ela não conseguia andar mais, andava 2 metros, agachava. E tinha safenas parvas com mais de 1 centímetro,
veias marginais e laterais com mais de 1 centímetro, então a gente está fazendo um tratamento estadiado, além de todos os outros cuidados, para tentar dar qualidade de vida para essas crianças, né? E a terapia-alvo, que eu tinha comentado por último, é uma área um pouco fora, né, da nossa atuação. Quem vai fazer isso seria os hematologistas ou oncologistas, né, pediátricos e adultos, mas é uma área muito promissora de atuação, né, a gente tem visto muito fora, aqui a gente tem conseguido também, mas são medicações caras que precisam de autorização, mas basicamente, nessa foto que vocês estão vendo ali, que é de uma publicação, antes e depois, que a gente fala, nossa, o que fez, né, embolizou com o quê? Com nada, fez só medicação. Então, como é que funciona? A malformação vascular já foi identificado, tem vários genes que são homólogos aos genes que têm mutação em tumores também. Então, a gente está emprestando genes, emprestando as medicações que os oncologistas usam para tumor para tratar as malformações, porque elas evitam a proliferação dos vasos, diminuem a angiogênese, e isso daí faz com que ela esfrie, né, e reduza com menos efeito colateral. Claro que não vai substituir a nossa atuação, mas, às vezes, combinado é o melhor cenário possível, principalmente para controle de complicações sistêmicas. Então, todas essas bolinhas aqui são vias de sinalização celular, isso todo mundo tem, a célula de todo mundo tem, e essas vias de sinalização celular, a gente tem alguns alvos, que a gente sabe que na malformação, por exemplo, no Klippel, o PIK3CA que está mutado, e essa mutação faz com que a célula funcione mais. Então, ela tem um ganho de função em relação às outras células. E aí, quando a gente bloqueia essas vias de sinalização, a célula vai ficar mais quietinha e aí não vai ter tanta repercussão. Então, a gente consegue controlar coagulação intravascular localizada, controlar infecção recorrente, diminuir volume de lesão linfática e agora até nas malformações arteriovenosas sintomáticas a gente também tem conseguido reduzir volume contra a metinib, porque a via da malformação arteriovenosa é essa via aqui e essa via das malformações de baixo fluxo. Então isso é uma coisa que, por isso que é importante também, né, tentar contar com uma equipe ou um profissional que consiga fazer esse tratamento em conjunto, porque a gente consegue dar uma qualidade de vida melhor para o paciente.